Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024, e eu vou aqui me dirigir a vocês com muita alegria no coração por ter vocês na minha audiência. Vocês é que me dão força, que me dão alegria, que me dão vontade de participar, porque as notícias do Brasil cada vez mais só decepcionam. Agora eu estou a pique de pedir que troquem o dístico da bandeira nacional, depois desse episódio da fuga lá no presídio de segurança mínima em Natal, para desordem e desleixo no lugar de ordem e progresso. Também vou falar com vocês do discurso lamentável do seu Lula lá em Cairo, no Egito, e a respeito da desastrosa arbitragem de Bruno Mota Correia no horrível jogo Fluminense 0, Vasco 0. Eu tenho muito a agradecer a você que está aqui, que sabe que eu não sou imparcial. Eu tenho um lado, o meu lado, o seu lado, o lado de quem paga imposto, o lado de quem aguenta sempre as piores notícias dos que gastam o nosso imposto de forma desbragada, né? Bom, meus amigos, olha, dá para pensar num absurdo maior do que obra de manutenção num presídio de segurança máxima? Que nessa obra de manutenção se deixe perdida lá o que eles chamam uma chave de torniquete? Que na cela individual de cada um dos perigosíssimos presos, inclusive o tal do Deibson Nascimento, né, que é o famoso Deibinho, né, e também o não menos famoso Rogério da Silva Mendonça, as lâmpadas são penduradas num buraco que permite a passagem de um corpo humano, o corpo do ocupante daquela cela. Dá para imaginar que o senhor Deibson e o senhor Rogério pegaram a chave de torniquete e romperam uma tela que os separava do pátio, fugiram, apagaram a luz, tiraram a lâmpada, fugiram pelo buraco na cela com a roupa de presidiário e saíram normalmente às 3h40 da manhã, segundo o noticiário que eu vi. E, no entanto, só perceberam a fuga às 7 horas da manhã. Perceberam porque foram às celas dos dois e não os acharam na hora do café, nem acharam a lâmpada, e viram que eles tinham fugido. Aí avisaram a todo mundo. Todo mundo saiu correndo, menos o ministro da Justiça, que só veio tomar conhecimento do fato, só veio anunciar providências na noite de quarta-feira 14, em cuja madrugada houve essa fuga. Pois é, meus amigos, ali nós temos o que é a questão da segurança no Brasil. Segurança máxima, não é nem um mínimo de segurança que tem lá. Esses camaradas são profissionais do crime, são executores de sentenças de morte de organizações criminosas perigosíssimas. Estão num presídio de segurança máxima, estavam num presídio lá no Acre, tentaram fugir dele, participaram de uma rebelião em que mataram friamente os próprios companheiros de cela de outras organizações criminosas e foram transferidos para essa unidade federal lá em Maceió. Aí, meus amigos, fugiram, passaram na casa de um camponês, roubaram a roupa deles, roubaram comida e as providências que o senhor Ricardo Lewandowski tomou de noite foram o seguinte: não vai ter mais banho coletivo, o banho é individual, não vai ter mais sessões religiosas, somente atendimento médico, não vai ter mais educação, né, nesse presídio, pelo menos, né? Trocou a direção do presídio, porque evidentemente vi com essa desculpa que veio a autoridade, no caso, um subordinado do senhor Lewandowski, André Garcia, o secretário nacional de políticas penais, que veio dizer que foram
rotinas que foram quebradas e eles precisavam prestar mais atenção. Como é que você tem um circuito interno e você não tem ninguém vigiando as imagens? Os caras fugiram diante de todas as câmeras funcionando. Pelo amor de Deus. Agora está aí a população tomando o seguinte conhecimento: vamos ter que mudar o dístico positivista da bandeira da República do Brasil. Não é mais ordem e progresso, é desordem e desleixo. Não é mais segurança máxima, é o mínimo de segurança. O que se pede é o mínimo de segurança e essa porcaria desse Estado brasileiro não dá. Enquanto isso, o senhor presidente da República, que divide o poder do Brasil com o senhor Arthur Lira, o senhor Arthur Lira estava desfilando na Marquês de Sapucaí, numa escola na qual a prefeitura de Maceió, que ele controla, investiu 8 milhões de reais para que fosse um tema de Maceió, né? E o Lula, que é o sócio dele no governo, estava bajulando terroristas do Hamas na pessoa do ditador, do militar, do chefe da ditadura militar do Egito, o general Al-Sisi. Pois então, e nesse discurso o Lula atacou Israel, classificou como desumanidade e covardia contra o povo palestino a decisão dos países ricos, entre eles os Estados Unidos, de cortar as contribuições milionárias à Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, entre os quais o Hamas, né? O órgão foi acusado de colaboração com o Hamas por Israel, e o Lula não teve dúvida de gastar nosso rico dinheirinho para financiar o terrorismo do Hamas. Porque o que o Hamas fez em Israel naquela noite terrível da invasão, aquilo não era covardia, não. Terrorismo não é covardia, não. Covardia é o governo não financiar o terrorismo, os governos que não fizeram como o Lula, né? Pelo amor de Deus, aquilo era um ato de coragem? Será que o Lula sabe o que é coragem? Pelo visto, não sabe não, né? Pois é, eu também queria aqui falar mal da direita aqui, também, para não falar mal só da esquerda, né? O senhor governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mandou destruir a pista de atletismo do ginásio do Ibirapuera, talvez a mais tradicional do Brasil, para fazer umas corridas de carro de alta velocidade em 2 rodas. Agora, quando foi denunciado, voltou atrás. E para completar, uma notícia do futebol. Bruno Mota Correia foi o árbitro horrível, como todas as arbitragens do Campeonato Carioca deste ano, no péssimo campo do Maracanã, que é uma responsabilidade do Flamengo e do Fluminense, que são locatários do estádio. E o seu Tite fica falando mal do buraco que cedeu um gol ao Flamengo no jogo anterior ao jogo do Vasco e Fluminense, do qual eu estou falando. No jogo do Vasco e Fluminense, o técnico do Fluminense, que era técnico da seleção até um dia desse e que levou a seleção para o 6º lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo, foi expulso por mau comportamento. Isso é exemplo que ele dá, porque é o seguinte: o árbitro era horrível, mas os jogadores dos 2 times também não se comportaram como cidadãos de respeito, nem respeitaram as torcidas, se comportaram como pivetes. Então, eu quero lamentar o técnico do Vasco, o grande centroavante argentino, que gostei muito de ver atuar, o Ramon Dias, também não se comportou bem, não. Aliás, ninguém se comportou bem nesse jogo. O jogo foi uma porcaria e o 0-0 foi a nota do jogo. A nota do jogo e, sobretudo, a nota do comportamento do juiz, dos 2 times e dos 2 treinadores. Mas eu vou ficando por aqui, agradecendo muito a sua permanência diante das nossas reclamações e lhe desejando tudo de bom e do melhor. Direto ao assunto, em pé!